Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 19ª rodada. Última rodada do turno. Mais uma última rodada que, vamos ser bem sinceros, não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade porque mais da metade dos times não fizeram os 19 jogos. Ou seja, a classificação é uma classificação que você não pode dizer que está correta. Tem times com 5 jogos a menos, é o caso do Internacional. Na parte de cima da tabela, o Botafogo terminou com 40 pontos, mas o Flamengo tem um jogo a menos, pode chegar aos 40 pontos e lá pelos critérios o Flamengo passar e se tornar líder. Ou seja, é um campeonato que eu já falei diversas vezes, que é um campeonato que não tem isonomia nenhuma, não tem critério nenhum. A CBF conseguiu esse ano destruir, ela já destrói, a CBF consegue arregaçar o seu produto, né? E esse ano, devido à tragédia também do Rio Grande do Sul, que a tragédia, obviamente a CBF não teve culpa. Agora, não parar o campeonato por causa da tragédia é óbvio que teve culpa. E aí tem a Copa América, também não para, ou seja, isonomia zero. Aí você vai escutar alguns falando, mas irmão, não tem como. Você vai pegar times que não treinaram direito, que é o caso dos times do Sul, times que ficaram desfalcados por causa da Copa América, times que ficaram jogando de 3 em 3 dias e outros que ficaram a semana inteira descansando. Porra, como é que tem isonomia? É a mesma coisa de você fazer uma corrida de Fórmula 1 com 20 times, botar 6, 7 carros com turbo e o restante aspirado, porra. É igual? Pô, não é, não é. Então, irmão, esse campeonato, para mim, 2024 não tem credibilidade nenhuma. Nenhuma. O resultado que acontecer, título, quem vai para a Libertadores, para mim sempre vai ficar em xeque porque não teve equilíbrio. Equilíbrio nenhum. Mas, vida que segue, as torcidas comemorando, outras chiando, outras reclamando. Algumas se fazendo de vítima, né? Algumas torcidas se fazendo de vítima, porque gosta de viver assim, né? E aí, quando fazem contra, se faz de vítima. Quando é a favor, vem com aquele papinho. Mas lembra quando fizeram com a gente? Naquele papo de um erro justifica o outro, que para mim não cola. Por isso que eu falo, eu não gosto de vitimismo. Não gosto de vitimismo. E no futebol também. Esse papo, é o meu time contra todos, nós contra todos. Parou. Uma grande babaquice. Uma grande uma babaquice. E aí tivemos, pela 19ª rodada, Atlético Goianiense, último colocado do Campeonato Brasileiro, contra o Bahia. O Bahia que passou a maior parte do campeonato lá em cima, brigando até por título, brigando pela liderança, mas que começou a oscilar normal, na minha opinião, completamente normal a oscilação do Bahia. Eu sei que, cara, uma pena o que eu estou vendo de alguns torcedores do Bahia, uma pena, o que eu vou falar isso aqui é uma pena o que eu estou vendo de alguns torcedores do Bahia e alguns canais do Bahia que eu acompanhava. Cara, a soberba que eu estou vendo de alguns desses canais e alguns torcedores, cara, é incrível. E eu estou vendo esses canais e alguns torcedores, falando alguns porque são alguns, eles estão fazendo exatamente tudo o que eles falavam que era errado. Tudo que você, meu amigo torcedor do Bahia, falava que era errado, que você odiava da torcida do Flamengo, da torcida do Palmeiras, da torcida do Corinthians, vocês odiavam.
estão fazendo exatamente igual. Exatamente igual. O menosprezo, a forma como fala dos outros times, exatamente igual. É engraçado, né, a vida, né, cara? É engraçada. Eu sei que vai ter muitos torcedores do Bahia que vão entrar aqui. Não, não tem nada disso. Porque não vai aceitar. Quando fazem, quando é contra, tá vendo? Olha a soberba contra a gente, olha o de respeito contra as tradições do Bahia. Agora, quando o Bahia faz com alguém, não. E eu vi, não estou falando que são todos os canais, não. São alguns canais que eu acompanho, que eu fiquei triste com a forma como se referiu o Atlético Goianiense. Como se o Bahia nunca tivesse passado pela mesma situação que o Atlético Goianiense. Esquece rápido, né? Esquece rápido. Sabe aquele cara que foi pobre durante muito tempo, aí ganhou na loteria, ficou rico, esquece o passado, esquece as origens? É isso. É isso que eu estou falando. Que eu estou vendo alguns canais e alguns torcedores. O Bahia empatou com o Atlético Goianiense. Um jogo muito contestado, uma arbitragem que deixa todas as dúvidas. Sabe aquelas situações do Dexter? Acho que tem que se apurar a atuação desse árbitro. Tem que se apurar a atuação desse árbitro. Tem que botar esse cara na geladeira e apurar mesmo uma investigação. Foi estranho. Foi estranho. Lógico, tem algumas situações ali que a gente tem que comentar. E aí eu não estou falando que o Bahia tem culpa. Não estou falando isso, que o Bahia tem culpa. Mas a situação que aconteceu no final do jogo é para se levantar suspeita. E acabou que o Bahia empatou nessa situação. Então, Atlético Goianiense 1, Bahia também 1. A gente vai falar sobre o jogo. E vou repetir. Essa situação dessa oscilação do Bahia, para mim, é muito normal. Muito normal. E a gente vai falar sobre isso. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Dragão, meu amigo torcedor do Bahia, bora Bahia, minha porreta. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal, exemplo, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo para a classificação. Com esse resultado, o Atlético Goianiense continua na última colocação com 12 pontos. Desculpa aqui o barulho, tá? Eu não estou em casa, eu estou improvisando para gravar, tá? E improvisando é óbvio que eu não estou no local silencioso, eu estou no local que passa muito carro o tempo inteiro, é moto o tempo inteiro, é gente falando, gritando. Então, desculpa aí o barulho, mas eu estou tentando fazer o meu melhor e não deixar de dar a minha opinião sobre os jogos. Então, continuando. O Atlético Goianiense continua ali na última colocação com 12 pontos. O Fluminense vem subindo de produção. Dos últimos 3 jogos, o Fluminense não perdeu, empatou 1 e ganhou 2. Hoje, por exemplo, ganhou do Palmeiras em casa, no final do jogo, 1-0. Dando a vitória e fazendo o Fluminense ir a 14 pontos. O Fluminense tem um jogo a menos ainda. Ou seja, a situação do Atlético Goianiense é muito ruim. Mas estava vencendo. E se tivesse vencido, iria a 14 pontos. Ficava com 3 vitórias igual o Fluminense. E aí, no saldo de gols, ia acabar perdendo, mas ficaria com o mesmo número de pontos do Fluminense. E estaria a 3 pontos de, quem sabe, sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Então, cara, o resultado de empate no último lance do jogo, foi muito ruim para o Atlético Goianiense. Aí sabe, meu amigo torcedor do Bahia, uma frase
que vocês, meus amigos, falaram muito. Ah, esse jogo só vai acabar quando o time tal fizer o gol. A arbitragem ajuda muito esse time. Ah, lá, se esse time não, esse jogo ia ter 1000 minutos, só ia acabar quando o time tal fizesse o gol. Vocês estão lembrados? E agora? E agora? A impressão que se deu foi essa, que o árbitro só ia acabar o jogo a hora que o Bahia empatasse. Ou não foi? Ele deu 5 minutos, depois ele deu mais 2. E fez uns gestos, lógico, eu vou falar sobre isso. O jogador do Dragão, cara, foi, faz, que barulho, desculpa, tive que parar aqui, que foi um barulho ensurdecedor, agora moto, caminhão, tá complicado aqui, tá complicado. E eu tô gravando isso aqui de madrugada, irmão, de madrugada para você ver o barulho que é onde eu tô. Desculpa, mas faz parte, a gente está tentando fazer o melhor. Eu vou falar sobre esse lance, que também é um lance, uma situação inusitada, tá? O que aconteceu nesse jogo. Então, o Atlético Goianiense tomou esse empate, fica ali com 12 pontos, agora 5 do Cuiabá, já tem 19 jogos. É um empate muito ruim para o Atlético Goianiense, que na próxima rodada, se não estiver enganado, na abertura vai pegar o Flamengo no Maracanã. O Flamengo não está jogando bem, mas vem ganhando, tá? Vem ganhando. Outro jogo bem complicado para o Dragão. E o Bahia, com este empate na Bacia das Almas, também não jogando bem. Mais uma vez, não jogou bem. O Bahia, cara, eu acho que é a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro que o Bahia fica fora do G6. Eu não tenho certeza, tá? Mas se o Bahia ficou fora do G6, foi muito pouco. Porque o Bahia passou, acho que praticamente, o primeiro turno quase que inteiro no G6. E termina na 7ª colocação. Na 7ª colocação. Com 31 pontos em 19 jogos. Lembrando que o Atlético Paranaense tem 25 pontos em 17. Ou seja, se ganhar os 2 jogos, chega aos mesmos 31 pontos do Bahia. E dependendo do saldo lá, pode passar. O Bragantino tem 25 pontos em 17 jogos. Também pode chegar aos 31. O Atlético Mineiro tem 25 pontos em 17. Também pode chegar aos 31. Ou seja, a situação do Bahia, que caiu muito, o Bahia em 5 jogos só tem um triunfo. Um triunfo. Pode, olha, vamos imaginar que Atlético Bragantino e Atlético Mineiro ganhassem os seus 2 jogos que faltam. O Bahia estaria na 10ª colocação. 10ª. Para quem um dia se cogitou brigar pelo título, terminar o primeiro turno na 10ª colocação seria, mas está na 7ª colocação. Lembrando, com 19 pontos e 3 times que estão atrás, tem 2 jogos a menos que o Bahia, pode atingir os mesmos 31 pontos. A oscilação do Bahia. Normal, todos os times vão oscilar. Quer ver um exemplo? São 19 jogos. 3 vezes 19 dá 57, correto? O Botafogo fez 40 pontos. De 57 deixou de fazer 17, porque em algum momento o Botafogo oscilou. O Botafogo tem 3 derrotas, 4 empates. O Bahia está dando uma oscilada nesse final. Então, a oscilação, eu estou achando normal. O que não vai ser normal é não conseguir recuperar o que fez no primeiro turno, no início e na metade. Mas a oscilação é normal. Agora tem que sair desse momento
e voltar a pontuar. Então, eu não vejo nada demais. Todo mundo oscilou. Todo mundo oscilou. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, uns no início, outros na metade. O Fortaleza, por exemplo, que eu fiz até uma comparação de Fortaleza e Bahia, vocês estão lembrados? O Fortaleza estava jogando final de Copa do Nordeste, Sul-Americana, e o Bahia não. Então o Fortaleza estava oscilando. Porque o Fortaleza estava em 3 campeonatos e o Bahia só em um. Então o Bahia foi legal. Quando os outros começaram a se recuperar, a coisa começou a ficar mais complicada pro Bahia. Então, cara, a oscilação é normal. Agora tem que ver se o Bahia vai conseguir se recuperar igual os outros times se recuperaram dessa oscilação. Torcedor do Bahia. Torcedor do Bahia, torcedor que tem canal do Bahia. Se não achar que oscilação é normal, isso é mais uma prova de soberba. Se os torcedores do Bahia, esses canais que cobrem o Bahia, não entenderem que essa oscilação é normal, é mais uma prova da soberba que eu estou falando. Que não tinham e agora tem. Então, o Bahia termina a primeira parte do campeonato na 7ª colocação, fora do G6 e perigando em cair mais, porque 3 times que estão atrás têm 2 jogos a menos. Aí vamos lá, aqui para a estatística. O Atlético Goianiense deu o dobro de chutes que o Bahia. O Atlético Goianiense deu 15 chutes, o Bahia 7. O Atlético Goianiense deu 4 chutes em direção ao gol, o Bahia 2. O Atlético Goianiense teve 30% de posse de bola. E o Bahia, 70%. Sabe o tal do arame liso? Sabe? Sabe o tal do arame liso? Toca, 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 mas não chuta. Alguns jogadores que a gente vem falando, mas aí o Magalhães, que está com inveja, está com dor de cotovelo, vocês estão lembrados? Eu venho falando do Cauli, ó. O que eu venho falando do ponto fraco do Bahia? A defesa do Bahia é fraca. Qual é o ponto fraco do Bahia? O sistema defensivo. Todo mundo sabe. E a hora que todo mundo começasse a explorar, ia levar vantagem. E aí você pega aqui, ó, uma boa. Cuesta, arrego, irmão. O Cuesta. Pô, Cuesta já deu, filho. Cuesta já deu. Cuesta já deu. Rezende. O Rezende é fraco. E aí jogou. Não tinha ali o Caio Alexandre. Faz muita falta. Não dá para você comparar o Rezende com o Caio Alexandre. Rezende Bom, não vou mais falar que todo mundo sabe que no meu futebol de rua o Rezende não joga. Essa é a minha opinião, tá? Aí Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauli. Cauli, há muito tempo, fica oscilando dentro do jogo. O Everton Ribeiro, uma hora o Everton Ribeiro vai pregar por causa da idade. O Everton Ribeiro está até fazendo muito mais do que eu imaginava. Vocês estão lembrados o que eu falei? E o Jean Lucas vem ali. O Everaldo está recebendo muito pouca bola. Ou seja, o time está oscilando. E alguns jogadores caindo muito de produção junto com essa oscilação. Você pega faltas. 18 para um lado, 12 para o outro. Precisão no espaço. A precisão dos passos do Bahia foi boa. Porra, mas surtiu muito pouco efeito. É muito toque para o lado. Muito jogo tentando ir por dentro. Rogério Ceni demorando um pouco a mexer, também atrapalhou. Impedimentos, 4 para um lado, 3 para o outro. Escanteios, 8 para o Atlético Goianiense, 4 para o Bahia. Toda bola que se jogava dentro da área era um desespero para a defesa do Bahia. Toda bola que se jogava dentro da área era um desespero para o Bahia. Teve um gol do Atlético Goianiense que foi marcado impedimento. Não sei não. Sinceramente, estava muito ajustado. É um pentelho para lá, um pentelho para cá. Mas vamos imaginar que o VAR acertou. O Bahia começou com um toque de bola,
10, 15 minutos pressionando, tentando criar, tentando se impor. Foi de 15 minutos do primeiro tempo até praticamente o final do jogo. O Atlético Goianiense cresceu, encontrou espaço, botou velocidade, o Bahia não conseguia marcar, toda bola que jogava dentro da área era um Deus nos acuda. Ou seja, predomínio do Dragão, que foi melhor do que o Bahia. Então, o Dragão teve 30 minutos do primeiro tempo, que foi melhor, criou oportunidade, poderia ter aberto o placar, poderia ter feito gol. O Bahia não conseguiu se achar, não conseguia marcar, a defesa batendo cabeça. O Bahia tocava, ficava com a bola, gerava para um lado, gerava para o outro, mas não conseguia ter infiltração. O Everaldo quase não tocava na bola. Teve ali um lance com o Tassiano que chutou para fora e só. Domínio por completo do Atlético Goianiense. Então, 15 minutos, um domínio do Bahia, porque o Atlético Goianiense ficou atrás, e depois viu que o Bahia estava igual a Arame Liso, foi para cima e foi melhor. Vai para o segundo tempo, o Atlético Goianiense começa melhor, indo para cima, pressionando. O Bahia tentando sair, tentando botar velocidade, mas não se encontrava. Subia as linhas. O Bahia, cara, você subir as linhas com coesta de zagueiro tá de sacanagem. Chega a ser infantil. Chega a ser infantil. E aí o Cauli também não aparece, o Everton Ribeiro tem que ir lá atrás na zaga para poder sair. Ou seja, uma total bagunça tática, onde o Atlético Goianiense aproveitou e fez um golaço com o Luiz Fernando. O Atlético Goianiense teve a oportunidade de aumentar o placar, fazer um 2-0. E aí, o juiz dá 5 minutos de acréscimo e num lance aonde ele dá um impedimento, ele dá um impedimento, né? Um lance bem bizarro. Ele dá um impedimento. Tem um jogador atrás dele, acho que é o zagueiro do Atlético Goianiense. Ele dá um impedimento e continua com a mão. Ele dá um impedimento, ele fica no meio do campo, onde geralmente se acaba o jogo, com a mão estendida para cima. O jogador do Atlético Goianiense entendeu que ele tinha acabado o jogo. Os jogadores do Atlético Goianiense tinham entendido que ele tinha acabado o jogo porque ele tinha dado 5 minutos. Ele tinha dado 5 minutos. E já tinha batido os 50 minutos. Ou seja, se ele deu 5 minutos, 50 minutos. Os jogadores entenderam que ele ia acabar o jogo. E aí começaram a comemorar e o zagueiro tirou a camisa. Porque o jogo tinha acabado para ele. Só que não tinha acabado. Faltou atenção aos jogadores do Atlético Goianiense ali, mas cara, a postura do árbitro causou a confusão. A postura do árbitro causou a confusão. E aí o Rezende vai lá, ó, ele tirou a camisa, não foi para gol, não foi para nada. Não foi para gol. Era só ele ter. O cara ia falar para ele, meu irmão, eu achei que você tinha acabado o jogo, desculpa, eu tirei a camisa porque eu achei que tinha acabado o jogo. Ele não quis escutar, deu o segundo cartão amarelo pro zagueiro, e o zagueiro foi expulso. Foi justa a expulsão? Cara, é complicado. Bem complicado, porque é um lance bem inusitado. É igual o lance do pênalti a favor do Flamengo contra o próprio Criciúma, vocês estão lembrados? Que já tinha acontecido, não foi a primeira vez que aconteceu, mas também inusitado. Esse lance também é inusitado. O cara tirou a camisa não foi porque fez gol. Ele tirou a camisa porque achou que tinha acabado o jogo. E aí? É para se analisar. E aí, no lance seguinte, tem o gol do Bahia. Ele dá mais 2 minutos. 2 minutos. Será que se o Bahia não fizesse o gol, ele daria mais 2? A gente não sabe. Mas vamos lá, sem implicar. Dá mais 2 minutos, que na verdade ele teria que ter acabado o jogo ali no meio campo. É ali que ele deveria ter acabado o jogo, porque tinha batido em 50 minutos. Ele não acabou o jogo.
Ele deu mais 2 minutos. E nesses 2 minutos, o Jean Lucas foi lá e empatou. Justo empate? Não. O Bahia foi ajudado pelo juiz? Foi. E não tem discussão. Sei que vou tomar porrada aqui, porque não vão admitir. Mas o Bahia foi ajudado, sim, pelo juiz, que deu os acréscimos que não precisava. A expulsão do jogador. Cara, a expulsão, eu não vou nem contestar muito. Acho que foi injusta, mas entendo. Agora, ele ter dado mais 2 minutos. Sabe o que é isso? É nego falar demais, se fazer de vítima. O empate ruim para os dois. O Atlético Goianiense na última colocação e o Bahia, se não estiver enganado, a primeira vez fora do G6. E só para terminar, para vocês, meus amigos torcedores do Bahia, ficar com mais raiva de mim. Vocês estão lembrados quando eu falei que o Bahia não tinha time para disputar título? Estão lembrados quando eu falei isso? Lembra o que vocês falaram para mim? Que eu estava com dor de cotovelo, estava com inveja. Vocês lembram? O Bahia ainda não tem time para disputar título. Não tem. Vai ter? Vai ter. Vai ter. Igual o Botafogo tem agora. O Bahia vai ter, mas esse ano não tem time para disputar o título. O Grupo City vai fazer o Bahia ter time para disputar o título. Ano que vem, 2026, Bahia vai ter. Mas não esse ano. Mas eu tomei porrada por causa disso. Tô lembrado? Era eu que estava errado. Né? Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!